Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite da segunda-feira. E estamos tratando do livro da Gênese. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam estar junto conosco, nos intuindo, nos amparando, nos auxiliando, e que sempre possamos vir a contar com a ajuda de toda essa espiritualidade maravilhosa que sempre está nos ajudando para o melhor entendimento da nossa querida doutrina espírita. E com a prece de Jesus, iniciamos as nossas atividades dessa noite de segunda-feira, 4 de maio de 2020, agora às 20 horas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, antes de nós falarmos do capítulo 18 do livro da Gênese, eu separei aqui do Livro dos Espíritos, para termos um entendimento melhor a respeito desses sinais dos tempos, as 10 principais leis divinas. Então, nós vamos falar muito rapidamente, e é importante que todos procurem buscar essas leis morais, que está na parte terceira, e se inicia na questão do capítulo 1, lei divina ou natural. Importante a todos nós, porque com isso vamos conhecer com muito mais profundidade aquilo que está sendo orientado pelo Espírito da Verdade a Kardec no livro da Gênese, nessa parte dos sinais dos tempos. Então, o estudo das leis se faz necessário. Só dentro de uma condição bem breve. Então, nós vamos ver a lei divina ou lei natural. Então, lei da natureza, lei divina, lei natural, constituem a mesma coisa. E aí vamos para a lei de adoração, que é uma segunda lei. E dentro dela, nós vamos ver a prece, que é tão importante para todos nós, para nos dirigirmos ao nosso Criador. E até Jesus mesmo nos orientou a respeito da prece, tratando e nos aproximando de Deus, o chamando de Pai. Depois vamos à lei do trabalho. Hoje passamos por essa dificuldade do trabalho porque somos pessoas que nos julgamos úteis e gostamos da atividade do trabalho. E o trabalho, ele pode vir estar impedido, muitas vezes, nesse atual momento, mas nunca podemos vir a deixar de sermos úteis. E sendo útil dentro da condição da lei do trabalho, isso significa trabalhar. E aí vemos a necessidade do trabalho, o limite do trabalho e até o próprio repouso. E aí vemos a lei de reprodução, a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Nós estamos vendo, nesse momento, o quanto é importante entendermos sobre a lei de reprodução. Como se destina a raça humana e a que fim ela chegará. Depois nós vamos ver a lei de conservação, o próprio instinto de conservação, que nos protege da condição de termos um certo cuidado em relação à nossa vida, os meios que usamos para isso, para nos conservarmos, e fala sobre os prazeres dos bens da terra, e fala do necessário e o supérfluo. Então, nós temos que ter essa distinção também, pois isso constitui, na lei de conservação, a lei da natureza ou a lei divina, lei natural. Esse necessário e o supérfluo, ele é extremamente importante nesse momento em que nós vivemos, porque precisamos fazer essa distinção. Hoje, se nós tivermos o necessário, temos que agradecer muito a Deus e que devemos de buscar sempre, através da orientação do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos orienta, através do Espírito da Verdade, o entendimento dessas leis. E aí vamos ver a lei de destruição. Olha que interessante.
quando nós olhamos a destruição necessária e a destruição abusiva, os flagelos destruidores. Essa destruição necessária, será que ela não tem um misto da destruição abusiva que está provocando esse flagelo destruidor? Que esse flagelo pode vir a crescer mais ainda, ou pode vir a ter um equilíbrio e, de repente, reverter, mas nós precisamos entender da lei de destruição, que é uma lei divina. Então, o Livro dos Espíritos não oferece essa condição para todos nós. E aí vemos a lei de sociedade. Nós somos civilizados. Então, a lei de sociedade, ela implica numa necessidade de vida social. E também fala a respeito da vida de isolamento. Mas o mais importante é a questão dos laços de família. O quanto é importante os laços de família, principalmente quando está amarrado à lei de reprodução, onde vamos estabelecer esses laços e nesse convívio dessa necessidade da vida social, nós vamos perceber que precisamos aparar as nossas arestas, que precisamos crescer espiritualmente, que precisamos ter um entendimento da vida num sentido mais amplo. Então, essa vida social, ela é muito mais profunda do que aquilo que nós entendemos nos dias de hoje. E aí vamos para a lei do progresso, que ela é decorrente da lei do trabalho. Ela é importantíssima para nós, por quê? Porque nós temos que ver a marcha do progresso. O que pode resultar de toda essa situação em que nós estamos vivendo hoje? E aí vamos ver o progresso das leis humanas. Precisamos progredir nas nossas leis humanas. Elas precisam sair do âmbito da punição, mas entrar no âmbito da prevenção, para que não tenhamos leis que venham a ser elaboradas depois que se comete determinados erros, mas leis que sejam protetivas e leis que sejam preventivas para que não venhamos a cometer determinados erros. Então, precisamos crescer nessa lei, ou nesse progresso da legislação humana. E a própria influência da nossa querida doutrina espírita sobre o progresso. Então, a lei do progresso está intimamente ligada ao nosso espiritismo. E aí vemos a lei de igualdade. Aí olhamos e analisamos, somos espíritas, e Deus nos fez todos irmãos. E a igualdade natural. A igualdade natural é a igualdade de Deus. Aí existem também a questão das desigualdades sociais e desigualdades da riqueza. E aí temos que analisar isso para entendermos. E o principal, a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. A igualdade diante do túmulo. Somos iguais diante do túmulo. Não estamos aqui para sermos mais do que centenários, se for o caso. Estamos aqui numa vida prévia, num grande hospital, internados para termos um crescimento espiritual. E usamos o nosso corpo físico como ferramenta para esse crescimento espiritual. Então, esse corpo físico, ele precisa ser muito bem aproveitado para esse entendimento. E aí vemos, a lei de liberdade é a parte onde se fala muito aqui no capítulo 18 da Gênese, principalmente no tocante do livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio vai estar intimamente ligado à condição da regeneração do planeta. Então, o nosso livre-arbítrio, ele vai nos dar todo o acessório necessário para essa regeneração que tanto desejamos. Não sabemos se vamos fazer parte dela nesse momento ou num futuro próximo, mas sabemos que vamos nos regenerar. Só não sabemos quando, mas precisamos participar desse momento através de um estudo aprofundado do nosso livre-arbítrio, do entendimento de nós mesmos, para termos essa condição de habitarmos, ou crescermos, ou reencarnarmos num mundo de regeneração. E, por fim, a lei mais importante.
da lei de justiça, amor e caridade. A justiça é o direito natural, a caridade é o amor ao próximo. E aí vemos o quanto é importantíssimo isso para todos nós. Então, dentro dessas 10 principais leis divinas ou leis naturais, nós temos que ter esse estudo. Então, isso está na parte terceira, nas leis morais, no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro mestre. Todo o espírita precisa e deve de ler o Livro dos Espíritos. E não é só uma vez. Ele é um livro de cabeceira que nós devemos de consultar a todo momento, porque neles vamos encontrar a resposta das perguntas que nós formulamos. Agora sim, vamos ao nosso momento da Gênese. E fizemos aqui um resumo, se podemos assim dizer, do capítulo 18, Tempo Chegado, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. E aí vamos para o tópico 1 e 2, dentro desse resumo. E depois, todos aqueles que quiserem podem vir a formular suas questões através do áudio ou através da escrita pelo WhatsApp do Centro Espírita Irmã Maria. Então vamos aguardar essas perguntas, e porque com elas vamos dirigir esse diálogo, se podemos assim dizer, para que tenhamos a interação do entendimento tão necessária nesse momento. Então, no capítulo 18, nos Sinais do Tempos, nós vamos ver Deus nos dando o chamado tempo marcado, ou os tempos marcados. E grandes acontecimentos vão se realizar, logicamente. Então, nós vamos ver isso com muita expectativa. Por quê? Todo esse processo, ele está para a regeneração da humanidade, nós sendo regenerados. Então, tudo isso na proposta de Deus. E aí olhamos a questão que Emmanuel põe no livro O Consolador, ao A Caminho da Luz, nós vamos observar muito isso, que tem toda uma proposta de reformulação da nossa humanidade. Mas precisamos estar nesse contexto. E Deus está preparando esses grandes acontecimentos que vão se realizar. E aí olhamos que isso não é nada de misticismo, não é nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, mas é, sim, o cumprimento das leis da natureza, aquelas mesmas leis que nós indicamos agora no estudo. Por quê? Isso não se refere a um transtorno dessas leis, mas sim ao cumprimento dessas mesmas leis que acabamos de falar. Por isso que indicamos como importantíssimo o estudo delas, para a compreensão do processo em que Deus vai usar nesses grandes acontecimentos para a nossa regeneração. A partir daí, nós vamos ver que dentro do processo da criação, tudo é harmonia. E estamos sempre falando a respeito de que Deus, na sua potência criadora, ele tem dois princípios distintos: o princípio inteligente ou espiritual e o princípio material. E aí olhamos o princípio inteligente, aonde Deus aure os nossos espíritos. E aí vemos o princípio material, aonde Deus aure através do fluido cósmico universal tudo o que é matéria no mundo, ou dentro do cosmos, ou dentro daquilo que podemos ir imaginar, inclusive os nossos corpos físicos, o nosso corpo espiritual ou perispiritual. Então ele faz um perfeito casamento para aqueles que iniciam a sua jornada em busca de um crescimento espiritual através da lei de reencarnação, ou encarnação, se for melhor dizendo. Então, esse perfeito casamento entre princípio espiritual com princípio material dá a base de constituição à nossa vida física, para que tenhamos a oportunidade de habitar esses planetas que estão aí pelo cosmos, planetas que são materiais, mas que, à medida em que há o crescimento do espírito, há um depuramento dessa matéria.
e, por consequência, da própria condição espiritual, perispiritual que carregamos. E aí olhamos que tudo é uma harmonia, que tudo revela uma previdência, e que desde as menores para as maiores coisas. E, logicamente, essa realização dessas certas coisas é que elas têm a razão de ser para essa marcha do conjunto. Então, essa marcha do conjunto, ela está acontecendo, porque Deus preparou para todos nós esse momento. E aí, olhamos tudo que existe dentro do nosso globo está sujeito à lei do progresso. De novo, lei divina. Ressaltando a importância do estudo das leis divinas. Por quê? O capítulo todo vai fazer referência a leis e vai ligá-las intimamente ao processo do próprio crescimento espiritual através da regeneração. Então, precisamos. E aí vemos o progresso. E dentro desse progresso, ele vai se comportar de duas maneiras. Então, vamos ver o progresso fisicamente, que é a transformação dos elementos que o compõem. Então, vamos ver a própria transformação dos fluidos. Então, vamos ter, dentro de um exemplo bem simples, melhores corpos para o futuro. Como estamos experimentando hoje, melhores corpos do que no tempo do primitivismo, do homem das cavernas. Então, existe uma própria evolução natural dentro desse progresso físico. Mas existe outro que é o moral. E dentro desse aspecto moral, nós vamos ver a purificação, tanto nossa de espíritos encarnados, quanto de espíritos desencarnados. Então, precisamos ter essa condição de experimentarmos esse progresso físico e moral. Por quê? Porque estamos povoando, nesse momento, um planeta chamado Terra. E a população que povoa esse planeta, ela não é só dos encarnados. Então, numa conta rápida, temos aí 7 bi de encarnados. Segundo Emmanuel, temos 3 vezes mais uma população de desencarnados. Então, 21 mais 7, 28 ou 30 bilhões de espíritos, numa conta bem direta, 30 bilhões de espíritos se movimentando através desse orbe chamado planeta Terra. Uns aqui encarnados, esperando a volta à pátria espiritual, outros esperando o seu momento para a volta à carne. E aí vamos ver que é todo um ciclo. Existe, na realidade, todo um programa, um projeto reencarnatório para cada ser espiritual. Então vamos olhar, mesmo até nas reencarnações compulsórias, cada ser espiritual tem o seu planejamento reencarnatório. Cada ser espiritual tem a sua proposta e sua participação nesse mundo de provas e de expiações, com a responsabilidade de crescer espiritualmente para poder atingir o mundo de regeneração. É o progresso, a lei do progresso. É a consequência, é o passo seguinte. Como saímos do primitivo, entramos no mundo de provas e de expiações, vamos também ao mundo de regeneração. Jesus mesmo nos promete o Consolador. E o Consolador vem para preparar esse momento para nós. Porque precisamos desses aspectos que nos rodeiam os dias para que tenhamos um entendimento. Esse conhecimento das leis para que saibamos o que está acontecendo à nossa volta. Então precisamos de tudo isso. E temos que ter esse entendimento um pouco urgente. Não precisamos mais ficar divagando ou batendo de porta em porta, tentando buscar explicações, às vezes, para coisas que não são da nossa competência e que são coisas que nós precisamos
muito mais urgentes do que aquelas que nós achamos que são. E é num momento de dificuldade que a gente vai ser testado dentro do que aquilo que Deus planejou para nós. Não é no momento da tranquilidade, não é no momento da facilidade. Por isso que temos que ter todo esse senso. Sempre, nos nossos estudos, comentávamos, é importante nós darmos sentido à nossa vida. Não podemos ter muita tranquilidade nela. Porque se tivermos uma vida muito tranquila, alguma coisa está errada. Pensar que estou aí escondida, eu não faço nem bem nem mal, eu não quero me meter nessa situação, eu quero ver a vida passar e deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer. Quando chegar a minha hora eu resolvo. Não é bem assim. Nós temos que ter atitudes, temos que ter propostas, temos que ter objetivos, precisamos seguir adiante. Isso que precisamos. E aí olhamos que, dentro dessa condição do progresso, tudo caminha em paralelo. A perfeição da nossa morada está relacionada com a nossa condição de habitante. Se nós somos bons, nós vamos ter o quê? Um planeta bom. Se nós somos indivíduos propensos ao mal, nós vamos ter um planeta propenso ao mal, na sua grande maioria. Não podemos nos queixar, porque ainda nós não mudamos. Ainda mantemos a nossa condição de ignorância, mas mantemos porque queremos, porque temos todos os subsídios necessários para sairmos disso. E é por isso que essa situação está intimamente relacionada ao nosso planeta. Então, a nossa condição vai definir a condição do planeta. Hoje, a condição do planeta é provas e expiações. E não estamos vendo uma melhora no sentido do caráter humano para que aconteça o mundo de regeneração. Então, vai depender de nós para que isso venha a acontecer. Sempre vai depender de nós. Enquanto não arregaçarmos as mangas, não vai acontecer. Aí, nós vamos ver que o globo, fisicamente, ele passa por mudanças. Mas essas mudanças são constatadas pela própria ciência. E nós vemos isso. Nós temos camada de ozônio que agora se fecha, temos aí fenômenos climáticos, temos aí mudança do eixo do planeta, temos aí continentes que estão se despregando de outros, temos outros vindo em encontro de outros. Essas mudanças, elas são previsíveis dentro do âmbito geológico do próprio planeta, e aí olhamos que a própria ciência acompanha isso. Mas também são determinantes esses acontecimentos pela a nossa condição física e também moral, que ela determina também essas mudanças. E aí olhamos que nós podemos tornar esse globo mais habitável e sermos mais aperfeiçoados. E aí olhamos. A nossa humanidade, ela vai progredir moralmente pelo desenvolvimento e pela inteligência. O senso moral precisa ser desenvolvido também. Precisamos ter toda uma formação de caracteres ou de caráter e abrandar os nossos costumes de hoje. Temos que abrandar esses costumes. Tudo isso que estamos falando é para a transformação do globo. Por consequência, nossa transformação. Ou seja, precisamos nos transformar primeiro para depois o globo ser transformado. Ninguém aqui está esperando o sobrenatural, o maravilhoso ou o milagre. Essa melhoria do globo ela também está condicionada a
o império das forças materiais, ou seja, as forças materiais movimentam o globo. Os homens concorrem para essa movimentação, essa melhoria. E esse esforço da inteligência que nós usamos, ele melhora muito. Então, nós vamos sanear regiões insalubres. Como assim? Hoje, nós vemos aí sociedades que são mais avançadas tecnologicamente, que não têm dificuldade alguma de ter alguma condição de estar no saneamento público. Então, hoje nós temos esgotos a céu aberto, nós temos aí doenças que são decorrentes disso. Então, precisamos de um saneamento, principalmente para poder melhorar a condição da miséria, para depois tentar aniquilar a chamada fome. Enquanto estivermos nos movimentando dentro dos esgotos, se podemos assim dizer, a céu aberto, como podemos ter uma melhoria na condição da própria miséria e da própria fome? E a nossa inteligência dá meios para isso. E também a nossa inteligência, ela torna as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Hoje não temos nenhuma dificuldade de línguas. Podemos pegar o nosso celular com um tradutor, agora bem mais moderno, podemos ditar uma determinada frase, transformá-la em qualquer idioma que nós queiramos. E podemos enviar à distância. Podemos transformar, por exemplo, em mandarim, e mandar uma mensagem para a China. E o chinês, da sua maneira, ele escreve ou dita em mandarim e envia para nós em português. Então, essas comunicações se tornarem mais fáceis. Então, temos elementos, temos uma riqueza de línguas. Antes, existiam dialetos. Antes, existia a comunicação pela fumaça, pelos sons. Hoje, produzimos palavras, produzimos frases, produzimos entendimento. Então, tudo isso colabora para a reformulação do nosso globo. E aí, esse duplo progresso, tanto material quanto o progresso moral, ele vai se realizar sempre lenta, gradualmente. E aí, quando vemos movimentações mais bruscas, que estamos vendo agora, isso é sempre para gerar um resultado ascensional mais rápido. Então, estamos no momento de uma modificação mais brusca para nos ajudar ou resultar num movimento ascensional mais rápido. Agora, diretamente, para termos uma profundidade nisso e sabermos se esse é realmente o momento que nós estamos nessa transição de fato, isso é somente com o aguardar dos acontecimentos, mas trabalhando, não somente assistindo, porque podemos produzir as energias através das nossas boas preces e do nosso bom comportamento. Podemos colaborar para essa transformação. Então, não somos meros espectadores, temos que ser membros ativos disso. E aí vemos essas marcas ou sinais nítidos, e aí isso chegará para uns períodos mais progressivos. Então, nós vamos recolher algo de bom. Nós vamos gerar um progresso de toda essa situação. Com toda certeza, porque está nas mãos de Deus. Então, Deus promove todas essas movimentações necessárias para o nosso crescimento. E esses movimentos, que são promovidos por Deus, estão numa condição de nos dar a responsabilidade sobre os nossos livres atos, ou o nosso livre-arbítrio. E, logicamente, nós
como falamos anteriormente, temos que estar ativos, não como meros espectadores. Então, quando se recomenda a leitura e o aprendizado das leis divinas, da lei de igualdade ou lei de liberdade, aí nós vamos ver o livre-arbítrio, o quanto ele vai influenciar nesse momento. Então, nós precisamos disso. Então, esse progresso da nossa humanidade efetua em virtude de uma lei, ou todas as leis da natureza, porque elas são obras eternas, da sabedoria e da presciência divina. Ou seja, Deus, ele é aquele que está acima das condições do tempo, do presente, do passado, do futuro. Então, Deus tem a presciência. Não podíamos esperar outra coisa. Então, tudo é encadeado. Não que somos marionetes ou somos predestinados a alguma coisa, não. Por isso que se fala do livre-arbítrio e o quanto ele precisa colaborar conosco. Então, nisso de tudo é feito a vontade de Deus, não ao acaso. Se essa nossa humanidade está madura ou vai amadurecer ainda, ela vai crescer um degrau. Ela vai crescer um degrau. E aí pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Vamos abrir um espaço agora para as perguntas. Por favor, façam perguntas. E é importante nós termos, porque esse processo de participação, ele é muito valioso para nós, porque isso vai ficar documentado. Antes, não tínhamos como documentar isso, mas hoje a tecnologia nos faculta isso. E aí, esses vídeos podem vir a ser usados para estudo. E dentro dessa condição de estudar, pode-se até ser repassado, através do YouTube, para aqueles que desejam também ter um entendimento da doutrina. Tá certo que, quando estamos estudando determinado livro, falamos da doutrina no geral, mas assuntos específicos, mas que podem vir a tirar muitas dúvidas de muitos que aí estão interessados no aprendizado da nossa querida doutrina espírita. Então, estamos aguardando uma pergunta para que essa colaboração venha e nós podemos vir a participar juntos disso. Você fala da humanidade, do processo. Uma coisa que eu percebo e tenho refletido é que eu tenho visto que as pessoas estão mais refletivas com relação à sua própria realidade, sua conduta, seus pensamentos. Eu não me refiro à totalidade, mas eu me refiro a uma parcela. Né? E esse momento que a gente está vivendo, o coronavírus, onde está assustando, preocupando pessoas, fazendo repensar, desde governantes, pessoas civis e tudo mais, religiosos, eu penso que nós estamos passando por um momento de uma reflexão e pode sim surtir frutos para que a gente possa viver uma realidade melhor enquanto sociedade. Isso pode significar um progresso, não? Sim. Sempre vai haver o progresso. E aí nós estamos vendo um movimento muito forte. E tudo isso vai indicar para todos nós aquilo que nós precisamos para a nossa vida, o nosso repensar, e principalmente para nós espíritas. Por quê? Porque nós espíritas é que temos que estar na linha de frente, pelo menos numa situação de boas vibrações, quando não podemos vir a interagir diretamente. Mas quem de nós não tem um amigo, não tem um parente, um familiar que está em desespero? Quem de nós não pode utilizar-se do conhecimento hoje, às vezes para poder indicar uma pessoa para que ela saia da sua depressão, da sua negatividade, do seu pessimismo? Uma pessoa que, de repente, pode ter uma tendência suicida, nós podemos vir a ajudar. Nós sempre vamos ter a palavra amiga. Sempre vamos chamar aquela pessoa a razão. Vamos tirar daquela pessoa aquela ideia mística,
aquela ideia do sobrenatural. Vamos mostrar a ela a realidade da vida, que ninguém fez mal a ela, que ninguém tem essa capacidade e que as coisas acontecem da forma em que há o comportamento e da forma que se porta perante a vida. E o desânimo, a tristeza, a falta de esperança nunca foram e nunca serão boa companhia, quem quer que seja. Então, nós precisamos de utilizar dos nossos recursos para que isso venha a acontecer. Bom, Marcos, você fala da humanidade, questão da evolução, desses processos que você está comentando. Uma coisa que eu percebo, tenho refletido, é que eu tenho visto que as pessoas estão mais refletivas na sua própria realidade, sua conduta, seus pensamentos. Eu não me refiro à totalidade, mas eu me refiro a uma parcela. Né? E esse momento que a gente está vivendo, o coronavírus, onde está assustando, preocupando pessoas, fazendo repensar, desde governantes, pessoas civis e tudo mais, religiosos, eu penso que que nós estamos passando por um momento de uma reflexão e pode sim surtir frutos para que a gente possa viver uma realidade melhor na sociedade. Isso pode significar um progresso, não? Sim, é isso que, na realidade, tende a acontecer. De novo, a lei do progresso. Então, é decorrente do trabalho que nós formos realizar nesse momento. É dentro daquilo que foi colocado. Um pouquinho sobre esse parágrafo aqui da Gênesis. Portanto, quando a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram, como se pode também dizer que tal estação são chegados os tempos para a maturidade dos frutos e a colheita. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse frutos e colheita também aqui desse parágrafo, por favor. Quando a gente vê essa parte que os tempos marcados por Deus chegaram, né, onde a gente vai franquear, a humanidade está madura, será que nós estamos maduros ainda? Será que estamos nesse ponto de subir um degrau? Porque nós vamos observar nas páginas seguintes, depois, que nada vai acontecer de uma forma tão abrupta, ou de uma forma de cataclismos geológicos, e sim na situação de nós adentrarmos a um impedimento de espíritos que não estejam em condições de reencarnar, para que as portas, o ambiente espiritual, seja adequado para os bons espíritos começarem a encarnar nesse planeta para ajudar no processo da regeneração. Então, essa maturidade ainda, talvez ela pode estar se iniciando, como também não. Como também podemos estar passando um momento de muita convulsão e que esse momento pode vir a passar com brevidade. Então, só podemos analisar, de fato, a nossa atual situação de maturidade espiritual um pouco mais para frente, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com o nosso trabalho, com os nossos pensamentos, porque poucos de nós têm esse grau de maturidade. Não é nenhuma situação que possamos vir a dizer que venha a desanimar a quem quer que seja. Porque muitos podem estar esperando aquele momento rápido de regeneração. Aí o mundo, ele vai mudar. O mundo é como se fosse um livro, aí nós chegamos ao capítulo final e nós vamos para a última folha. Terminando a última folha, como um passe de mágica, tudo vai estar melhor. Tudo vai estar melhor sem chegarmos ao final do livro. Aqueles que ficarem, que continuarem, terão as suas jornadas dentro do processo do entendimento. Mas o que não podemos esperar
é que já imediatamente tenhamos a mudança do status de provas de expiação para a regeneração. Oi, Marcos. Estudamos aqui que o globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, a minha pergunta é assim, já que todos nós evoluímos, inclusive os desencarnados, isso significa que no mundo de regeneração não haverá mais obsessões. A obsessão ela é inerente ao planeta de provas e expiações? Sim, podemos afirmar isso porque a própria doutrina diz. O mundo de regeneração não é um mundo que irá permitir processos obsessivos. É um mundo aonde nós, com tendências ao bem, venhamos a aumentá-la, diminuindo os nossos processos de imperfeições, ou seja, egoísmo, orgulho, e aí vamos estar naquele segundo momento, quando Jesus nos dá a bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, ou destituídos do orgulho. Porque é todo um processo de crescimento. Então, precisamos quebrar o orgulho inicialmente, não anulá-lo, porque isso vai demandar muitas encarnações, mas no mundo de regeneração, esse orgulho ele vai ter que ser minimizado, porque ele vai existir ainda. Vai existir o egoísmo, mas ele vai ser minimizado. Vai existir a preguiça? Vai existir, mas ela vai ser minimizada. Então, alguns espíritos que não têm um tão grau de maldade, eles vão poder habitar junto com outros que estão melhores num mundo de regeneração para também terem a sua melhora. Da mesma maneira que os bons, que são a minoria, habitam com os maus no mundo de provas e expiações, que são a sua maioria, para poder aprender do mesmo modo. De forma que o mundo de regeneração não é ainda o mundo feliz. É um mundo preparatório para o mundo feliz. Como o mundo de provas e expiações, como o mundo primitivo. Então, nós todos estamos em degraus que venham a serem sucedidos nessa escada que nos leva a Deus, dentro de uma escala espiritual que nos permita a habitarmos ou pisarmos nesse degrau. Então, o próximo degrau nós sabemos qual é. É o mundo de regeneração. Mas é o próximo nosso? Ou ainda essa distância para esse próximo degrau, ela está um tanto longe? Talvez a nossa perna não alcance ainda. Também estudamos assim. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes. Você pode discorrer um pouquinho a respeito do que seja o abrandamento dos costumes? Sim. Essa alusão, ela vem desde o tempo do mundo primitivo. Então, o homem saía a caçar, o homem não tinha determinados tipos de sociedade, era um homem que vivia sempre dentro do seu mundo, de acordo e seguindo seus instintos. Aí vem o segundo momento, que é provas e expiações, onde existem costumes. Então, existiam costumes antes de Jesus, costumes na época de Jesus, costumes depois de Jesus e os costumes de hoje. Dentro desses costumes, existem aqueles que são extremamente desastrosos.
a partir daí, que se fala em abrandamento dos costumes. Um costume que pode vir a ser abrandado é o consumo da carne. Esse é um costume. Outro costume. Alguns entendem que muitas coisas erradas são certas e fazem sem entendimento ou pensando que não terão punição. A partir daí, essa impunidade é um costume que também tende a ser abrandado. Para termos uma justiça, como sendo justiça, há necessidade de não existir impunidade. E aí percebemos o quanto Deus trabalha dentro de todas as movimentações que são dirigidas a nós, para que venhamos a melhorar o nosso caráter, melhorar o nosso entendimento. A partir daí, abrandamos os nossos costumes. Então, existem muitos outros aí que podemos enumerar a noite toda, se fosse o caso. Mas esse abrandamento é necessário. Então, agradecemos a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, pela participação. E vamos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, que sempre possam estar nos orientando nesse momento em que nós vivemos e que possamos vir a pedir em nossas preces que se faça a vontade do Pai, que depois a nossa, e que seja a vontade do Pai aquela que sempre vai determinar o nosso futuro e que precisamos ter a submissão a essa vontade, que precisamos ter um entendimento a essa vontade e que precisamos também colaborar com o nosso livre-arbítrio, estudarmos, aprendermos, estarmos prontos para o chamamento de volta, porque esse chamamento de volta vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Sempre falamos que não devemos de temer a morte e que a morte tem um apelo irresistível. E seja ela de qual maneira for, seja pelo vírus, seja pelo infarto, seja pelo acidente, seja ela pela própria violência, cada um tem o seu momento de morte definido. E nós o escolhemos. Nós apertamos o botão da escolha da nossa morte. Então nós temos muita ciência dela e muita responsabilidade desse momento em que a escolhemos. Então não vamos temê-la, porque ela nos rodeia a todo instante. O espírita, ele tem que buscar ter sempre a boa morte. E é nisso que nós trabalhamos e nos esforçamos para que, quando ela chegar, nós passemos ao outro lado com bastante alegria e bastante felicidade e nos damos como aqueles que cumpriram o dever e venceram a batalha, venceram a luta, aquela que nos foi confiada. Dentro disso, possa permitir Deus o nosso progresso, essa ascensão a esse degrau que tanto nós almejamos, que é um mundo de regeneração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Que assim seja. Uma boa noite